Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula. Bem-vindo quem está ao vivo aqui. A maioria vai assistir gravado pelos retornos que eu tive. Então, uma honra ter vocês aqui nesse sábado de manhã. Agradeço a todos que esperaram por essa aula para que eu pudesse me recuperar aí ao longo da semana, tá? Eu vou pedir rapidamente para quem está online só um feedback em relação à transmissão, se está dando para me ver e para me ouvir também, para que eu já possa aí startar o conteúdo e ser o mais respeitosa possível aí com o tempo de vocês, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês me dizerem se está tudo bem com a transmissão e a gente já inicia. Nathalie está... Que o som, o vídeo tá ótimo. Tá, então tá. Bora iniciar então o conteúdo. Hoje a gente vai falar, na verdade, eu pensei numa estrutura de conteúdo para essa aula de hoje, mas durante a construção eu pensei que talvez não fosse só isso, de fato, né? Que é como vender os principais produtos de uma consultoria de RH. Mas e por que não, né? Vender qualquer produto de uma consultoria de RH, porque o processo de venda de uma consultoria de RH, o processo de venda para você vender qualquer coisa neste mundo, seja um serviço, seja um produto físico, seja qualquer coisa, ele é basicamente o mesmo. Então, eu não vou dizer aqui, olha, para vender cargos e salários tem que fazer isso, para vender recrutamento e seleção tem que fazer aquilo ou outro, porque o processo é exatamente o mesmo. E todo o meu conceito didático sempre das formações foi esse, foi tornar vocês independentes para que vocês pudessem, através desse conhecimento, fazer qualquer coisa que vocês quisessem. Então, se vocês quiserem vender um programa específico de endomarketing para startup digital e tal, vocês vão conseguir fazer através deste formato, tá? Então, independente das soluções e dos serviços que vocês quiserem oferecer, o formato de venda, ele é exatamente o mesmo, tá? Eu vou interromper aqui para que a gente possa ficar mais num bate-papo e a gente consiga focar mais no que eu quero transmitir mesmo. Tem 3 coisas aqui que vocês já estão cansadas de saber da formação, que eu sempre falo na formação, que basicamente é o quê? O cliente, o nosso cliente, é o dono da empresa. Ponto, tá? É o dono da empresa. Em alguns casos que vocês queiram trabalhar com orientação profissional, vai ser o profissional. Mas então, o cliente da empresa, vocês já lá nas primeiras aulas eu já falei, é sempre o dono da empresa, é um dono de negócio, de um pequeno negócio, que ainda faz a gestão de pessoas sozinho. É um RH que está precisando de ajuda e que eventualmente vai buscar uma consultoria no mercado. Talvez um gerente administrativo financeiro que conduza ali um pouco das coisas de gestão de pessoas e não esteja conseguindo seguir com isso, né? Sozinho, ou então em caso de demandas aí de orientação de carreira, simulação de entrevista, revisão de currículo, vai ser o profissional em si. Então, o cliente, para quem vocês precisam vender, isso já está claro. Eu não preciso voltar aqui e explicar, olha, o cliente de vocês é esse, o cliente de vocês é aquele. Vocês já sabem quem é o cliente de vocês. Então, isso já está alinhado. Então, não vamos falar sobre isso aqui. Segunda coisa que eu falo sempre, que vocês ainda... Algumas já entenderam e as que entenderam estão tendo resultados muito bons em consultoria, é a questão de que você precisa gerar valor. E quando eu falo de gerar valor, ele é muito importante para o processo de venda, porque é isso que aquece o nosso cliente, né?
A chance de você tomar um não quando você faz uma abordagem, talvez, de um cliente que está aquecido, ela é muito menor. Então, sempre vai ser uma estratégia muito mais assertiva quando você gera valor para esse cliente. Então, tem muitas alunas minhas que estão fazendo e-books, que estão criando conteúdo, que estão fazendo um checklist, que estão fazendo qualquer coisa que gere um valor para esse possível cliente antes mesmo de ele contratar. Então, qual é o hack que existe nisso, né? O insight que existe nisso. Você sai dessa loucura de que eu preciso de cliente, 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 né? Porque é como tem gente que entra num looping muito doido assim relacionado a isso, que não consegue sair disso. Ah, eu preciso de um cliente, eu preciso de um cliente, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu abordo, abordo, abordo. Beleza, mas o que você está fazendo para que esse cliente venha até você? É aquela coisa básica, assim, do cultivar o seu jardim. Você só está querendo receber, 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 mas você também não está proporcionando nada para o mundo. Então, vocês sabem que eu já falei muito sobre isso, eu vou falar mais ainda sobre isso hoje, porque isso faz toda a diferença na hora da gente estar abordando o cliente, porque eu sei que eu vou falar hoje sobre processo de venda, mas talvez na cabeça de vocês já surja uma objeção dizendo: ah, beleza, mas eu não tenho nem com quem fazer isso, como é que eu consigo um cliente para fazer essa venda? E essa vai ser a parte final da nossa aula, tá? Mas então a questão de gerar valor é algo que eu vou bater sempre e vocês vão entender ainda mais porque hoje. E a terceira coisa que eu falo sempre é que vocês precisam vender solução. Eu fiz uma sequência de posts lá no meu feed que falava justamente isso, né? Quando você for vender uma coisa, ao invés de falar isso, fale tal coisa. Ao invés de falar isso, fale tal coisa. Esse processo interno, ele precisa acontecer com vocês. Vocês precisam sair da vibe de querer vender serviço, 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 de vender recrutamento e seleção, de vender treinamento e desenvolvimento, de vender desenvolvimento de líderes, de vender cargos e salários. Os empresários, as pessoas que vão contratar, vocês não fazem ideia do que isso significa, do quanto isso pode ajudar. E pelo contrário, a gente tem uma sequência de ações, de divulgações ali que não colaboram para que se construa de fato na cabeça deles a necessidade que eles têm de ter um RH dentro da empresa, de ter o nosso serviço de consultoria. Eles sabem que eles têm problemas, eles estão neste nível, né? Eu tenho um problema com pessoas, eu não consigo atrair pessoas, eu não consigo gerir as pessoas, eu não consigo manter as pessoas, eu não consigo fazer com que elas produzam, eu tenho problemas. É isso que ele sabe, é nesse nível de compreensão que ele está, né? Ele tem problemas, então você precisa vender soluções para os problemas e não serviços. Por isso que a gente tem uma aula inteira aqui falando sobre transformar serviços em solução para o seu cliente. Se você partir para mercado, seja para fazer uma venda, seja para abordar um cliente, seja para fazer qualquer ação de levantamento de leads, e você não tiver esse mindset construído de que solução você entrega, você vai passar muito trabalho para conseguir cliente. Você pode até cair na bobeira aí de conseguir umas indicações de algumas pessoas que você conhece, mas você não vai conseguir gerar confiança. Por quê? Porque se você não mudou a sua cabeça ainda, você não mudou o seu mindset. Começa por mudar a nossa cabeça e automaticamente o que a gente transmite para as pessoas no mercado vai mudar. Então, qual é o jeito, né? O jeito errado que a maioria das pessoas acaba vendendo consultoria. Seja aí, sei lá, você recebeu uma indicação, você está fazendo uma abordagem direta, você está abordando alguém aleatoriamente, você está conversando com alguém num evento de networking, você recebeu o contato de alguém, né? Primeira coisa que você faz, né, é dizer: oi, eu sou a Gabriela e eu sou consultora de RH, né? Eu faço
tal coisa, né? Trabalho com recrutamento e seleção, trabalho com isso e aquilo. E aí ele vai ouvir, ele vai pensar, beleza, ela faz isso, eu não preciso disso na minha vida, não preciso disso na minha empresa, já construí uma objeção, tá? Então, já me apresentei, já disse o que eu faço, sou consultora de RH, né? Falo dos meus serviços, trabalho com recrutamento e seleção, treinamento, bababá, e continuo minha apresentação assim. E aí, por fim, talvez, se eu tiver esses recursos, né, e a gente na minha caixinha de ferramentas, eu diga para ele que eu comece a falar para ele do quanto é importante ter ações voltadas a pessoas dentro da empresa. Eu começo a falar de porque é muito importante para que as pessoas se motivem, se engajem, começa a falar de engajamento, que a pessoa nem tem ideia do que é, né, ou do que pode trazer de resultado, e aí automaticamente eu vou ouvir um não. Então, essa estrutura de comunicação, se você fizer uma abordagem no LinkedIn, que a gente recebe tanto, né? E eu não abro nenhuma. Se a gente fizer uma abordagem direta no direct do Instagram, se eu enviar um WhatsApp, se eu enviar um e-mail dizendo: oi, eu sou a Gabi, sou consultora de RH, trabalho com tal coisa, bababá, bababá, bababá. O meu trabalho é muito importante por causa de tal e tal coisa. Essa estrutura de comunicação automaticamente constrói o que na cabeça do seu cliente? Um não. A não ser que ele esteja muito necessitado, e lembra daquele percentual de pessoas, né? Existe 1% dos nossos clientes que têm um problema e sabem que a gente, como consultora, pode resolver, tem essa noção. Aí existe 10% que têm um problema e não sabem que a gente pode resolver, e os outros outro percentual, o restante percentual, nem sabe que tem um problema e que a gente pode resolver. A gente vai, se a gente der a sorte de conectar, vai ser com aquele 1% ali. E aí a gente deixa de prospectar, de tornar lead, de tornar potencial cliente todo o restante. Então, se você chega para as pessoas hoje, independente da forma com que você esteja fazendo isso, dizendo: oi, eu sou consultora de RH, babá, cara, a chance de você conseguir uma conversão, conseguir um lead, é muito menor. O seu processo de venda vai estar muito prejudicado. Por quê? Porque as pessoas não querem saber o que você faz, as pessoas não querem saber como você faz, as pessoas querem saber que tipo de resultado você pode trazer. Mas isso é para a empresa, porque os donos de negócio só querem saber de resultado, só querem saber de resultado. Mentira, você vai trabalhar com soluções ali que sejam para profissionais, as pessoas não querem o resultado. Qual é o resultado que um profissional quer quando você faz a revisão do currículo? Ele quer ser chamado para mais entrevistas. Que resultado ele quer quando ele faz uma simulação? Ele quer avançar no processo seletivo que ele não consegue. Ele participa de inúmeros processos e não avança em nenhum. Se ele está te procurando para uma orientação de carreira, tu acha que ele quer que o que ele espera de ti é que você, de fato, dê uma olhadinha no histórico profissional dele e diga que ele precisa ir para lá. Não. Ele quer ajuda para ele se encontrar dentro de uma profissão que torne ele mais realizado. Esse é o resultado. Se vocês não conseguem ter uma ideia muito clara de qual é o ponto B que vocês podem conduzir tanto essas pessoas quanto essas empresas, a comunicação de vocês não vai ser uma comunicação de venda. Então, você abordar uma pessoa, um profissional, e dizer: olha, o que você faz? Digamos que você trabalhe lá com simulação de entrevista, revisão de currículo e orientação de carreira. Aí você diz: o que você faz? Eu aumento muito as possibilidades de contratação dos meus assessorados. Eu falei que eu sou consultora, eu falei que eu faço revisão de currículo, que eu faço simulação de entrevista, eu falei, importa isso para a pessoa ou importa a primeira frase que eu disse? Não é esse o objetivo que a pessoa tem?
Ou então, se eu tiver num evento de networking com um monte de empresários numa associação e eu disser, olha, oi, eu sou a Gabriela, eu sou especialista em resolver problemas com pessoas dentro das empresas, tudo bem? Isso chama mais atenção do que o fato de eu ser mais uma consultora de RH. Ah, eu sou uma consultora de RH. Ai, beleza, que chato, consultoria é uma merda, né? Só tira o nosso dinheiro e não fazem nada. Por quê? É o que a pré-concepção que vem através do fato de sermos consultoras traz para eles. Então, se você não tiver na ponta da língua, no momento de venda, no momento de abordagem que você fizer, seja por e-mail, seja por divulgação, seja num anúncio de jornal, se você não tiver a transformação na ponta da língua, vocês não sabem o que o trabalho de vocês pode fazer. Vocês estão oferecendo algo que vocês nem sabem qual vai ser o resultado. Vai gerar confiança no cliente isso? Não vai gerar. Então, o que você precisa saber, tá? Antes de falar com qualquer prospect, tá? Seja em abordagem direta ou não. É a transformação que a sua solução causa. E a gente tem preguiça de pensar nisso. Ai, tá, mas o que você faz? Ah, eu oriento carreira, eu reviso o currículo. Tá, mas por que eu preciso revisar meu currículo? O que vai me trazer de resultado isso? Por que o teu trabalho é importante para mim? Ah, porque isso vai aumentar muito as tuas chances de contratação, bababá, bababá, babá. Ah, então isso me interessa. E aí, esse recurso que é o mais importante, que é o que conecta aqui com o que de fato vai fazer ele tomar uma decisão de entrar em contato com você, de te contratar, vocês não usam. Por quê? Porque vocês estão batendo em produto, 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 produto. Se vocês acompanham qualquer página de marketing, vocês vão ver sempre eles condenando páginas de venda de produto físico que só posta produto, 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 preço, produto, preço, produto, preço, produto, preço, produto, preço. Por quê? Porque isso conecta com muito pouco do que a pessoa está dizendo, não gera valor, não gera um interesse, não gera um movimento. Por isso que a gente vendendo serviço também precisa mudar essa lógica. Parem de oferecer recrutamento e seleção, parem de oferecer desenvolvimento líder. Comecem a oferecer em todas as abordagens de vocês, em toda a comunicação de vocês, a transformação que vocês geram através desse trabalho. Só por que vocês não fazem isso hoje? Porque nem vocês não sabem a transformação que vocês podem gerar. Vocês não sabem o tamanho do potencial que vocês têm em mãos. Vocês acham que é só mais um serviço de sair catando candidato para a pessoa. Vocês não veem valor no que vocês estão fazendo e vocês não conseguem vender valor. Por quê? Porque não vem de dentro para fora. Vocês acham que é só mais um serviço, que é só mais uma consultoria. Vocês não têm noção da percepção e a percepção da transformação, do quanto é importante. E se você não acredita nisso, como é que você vai conseguir fazer o outro acreditar a ponto de te contratar? E isso precisa estar em todos. A gente tem, lembra do funil de venda que a gente já falou, dos pontos de contato? Precisa estar em cada coisa que a gente comunica, seja através de um e-mail, de um post, de uma live, de um stories, tudo precisa vir de dentro. Então, basicamente, o que é esse efeito que você precisa desenhar? Para cada serviço que você está oferecendo, você precisa sentar e desenhar. O que é o antes? O que é o antes desse cliente? Aonde ele está? Ele é uma empresa que não tem um RH? Pelo que ele está passando? Problema com gestão de pessoas, perdendo profissionais, está gastando tempo precioso dele gerenciando conflitos que ele não precisaria estar, não está conseguindo atrair boas pessoas, está tendo que enfrentar reclamação o tempo todo com o salário, está enfrentando boicote interno. Qual é a situação desse cliente? E depois, como ele vai ficar depois do seu trabalho? O que você pode fazer por ele? Como é que você pode resolver esses problemas que ele está enfrentando? Se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, você vai ser só mais uma no mercado, você vai tomar muito não.
porque você não consegue aquecer esse cliente, você está abordando cliente frio, sabe ligação de telemarketing que a gente recebe, dizendo, oi, eu sou da Oi, eu tenho um plano para te oferecer, a primeira coisa que você pensa é, beleza, eu não te pedi para me ligar, eu não quero trocar meu plano. Vai pra puta que pariu. Por quê? Porque eles estão te abordando de maneira fria. Você não demonstrou interesse, eles não demonstraram valor, não falaram por que eu preciso trocar de plano, não falaram nada. Agora, talvez se eles me ligassem e dissessem: oi, tudo bem? Você está com a conexão lenta aí? Isso está te incomodando no trabalho? Eu tenho uma opção para você. Quem sabe eu quisesse ouvir mais 10 segundos. Por quê? Porque conectou com o problema que eu estou enfrentando. Eu, por exemplo, tenho internet, tá claro, aqui em casa, e tá uma porcaria desde que, sei lá, faz 2 semanas que teve um temporal gigante, e tá uma porcaria. Se alguém me ligasse hoje e dissesse: oi, Gabriela, tudo bem? Você está enfrentando problemas com conexão lenta aí? Você já pensou lá? Eu, com certeza, eu ia querer ouvir o que eles têm para me dizer. Agora, se me dissesse: oi, tudo bem? Eu tenho um plano para te oferecer? Beleza, eu não quero um plano para mim. Obrigada, tchau. Ou a gente nem responde mais, né? Porque telemarketing a gente já perdeu totalmente o respeito, a gente simplesmente desliga na cara. Então, isso é basicamente o que pode acontecer conosco quando a gente tem esse estilo de comunicação na abordagem. E aí vocês me perguntam muito, como conseguir cliente, como é que eu abordo, como é que eu abordo. Tá claro para ti? Aí vocês esperando que eu entregue um formato, um script padrão que vocês enviem por e-mail, por direct, por não sei o quê. Mas já está claro para vocês a transformação que vocês conseguem gerar? Porque não vai adiantar vocês terem um script se na hora de conversar com esse cliente vocês forem ferrar tudo. Quem assistiu, isso é obrigatório, tá? A minha reunião com aquele cliente de venda, que foi um dos clientes mais chatos que eu encontrei, que inclusive tá me enchendo o saco para fechar o contrato e eu não respondi mais ele, porque eu, enfim, não sei se eu vou conseguir atender ou não. Sabe o quanto eu tive que, naquela reunião, demonstrar confiança sobre o meu trabalho, o quanto ele me questionou, o quanto ele me perguntou sobre o processo todo. Ele chegou a me perguntar, inclusive, como que eu construí aquela proposta de uma forma tão detalhada. Tipo, por que quê? Porque aquilo surpreendeu. Então, assim, o que é importante, tá? O exercício da transformação. Aonde está o cliente que você vai abordar? Para onde você vai levar? Você precisa ter um repertório de comunicação, de transformação, de solução, de para onde você pode levar esse cliente, e essa precisa ser a primeira coisa que você vai utilizar na venda. Seja numa apresentação pessoal, onde você vai entregar o seu cartão, seja numa abordagem por e-mail, seja numa abordagem por direct, não importa, não importa, tá? Então, essa precisa ser a primeira coisa que você vai comunicar. De novo, lembra lá do primeiro passo, o vídeo do Simon Sinek, estrutura de comunicação, por quê, como e o que funciona demais para a gente influenciar as pessoas, porque fazer uma venda para uma pessoa é você influenciar ela a tomar uma decisão, é você tirar ela da zona de conforto que ela está, onde ela não quer te contratar, onde ela não precisa do teu trabalho, ao ponto dela dizer sim, eu quero que você venha para minha empresa. Você precisa gerar um movimento nesse seu cliente. E aí, quando a gente fala em influenciar, a gente usar essa estrutura de comunicação do porquê, como e o que é muito importante. Só que assim, eu dizer para vocês, beleza, tem que falar o porquê. Se você não souber o porquê do que você está fazendo, vai adiantar? Você vai saber, você vai ter recursos na sua caixinha de ferramenta lá, na sua caixinha de vocabulário na hora de falar com esse cliente? Não vai. A segunda coisa muito importante é que você precisa ter uma clareza extrema, extrema, de como você vai gerar essa transformação para o seu cliente, para que não pareça só uma promessa vazia.
Eu vou dizer para ele, eu resolvo problemas com pessoas dentro das empresas. Uau! E aí, depois disso, eu não consigo sustentar isso na conversa. Aí eu ferro tudo. Adianta? Adianta eu fazer uma super... Aí eu passo por charlatona. Daí é aquele momento que eu passo por vendedora charlatona, porque eu não consigo sustentar isso. Então, como é que eu faço uma promessa como essa de dizer, olha, eu aumento em tantos por cento a sua chance de contratação nas empresas? Beleza, e como é que você faz isso? A pergunta, tipo, todo mundo vai crescer, mas como é que você consegue fazer isso? Se você não tiver clareza do como, do método que você vai utilizar para construir esse resultado, você também não vai gerar confiança. Quem assistiu a minha reunião com o cliente viu que eu passei o passo a passo que eu faria de implantação do RH para chegar nos resultados que eu estava prometendo. Eu passei item por item, eu expliquei passo a passo como faria. E aí tem aluna minha que vendeu aí serviço de... Teve aí um golpe de sorte, eu acho que ela até não está aqui, eu não sei se está ou não está. Mas teve muitas alunas minhas que aconteceu delas conseguirem vender num golpe de sorte algo e elas não faziam ideia de como entregar. Vender um recrutamento e seleção e elas não tinham nem desenhado qual era o fluxo do processo de recrutamento e seleção pelo que ela entregaria para esse cliente. Ela não sabia como fazer a entrega. Pô, você está prometendo trazer os melhores candidatos do mercado para a empresa e você não sabe como fazer isso. Você vai conseguir vender uma consultoria assim? Eu consigo, sei lá, vou implantar um RH estratégico para você, para te apoiar nas suas estratégias de negócio. Aí chega na hora de falar o como, você não sabe como fazer isso. Existe um trabalho de casa que precisa ser feito, que é você sentar a bunda na cadeira e desenhar qual é a transformação que eu gero através desse serviço, como eu faço a entrega disso, passo a passo, timeline. Eu expliquei toda a timeline, olha, o André sempre fala muito isso, que ele é de marketing, que isso é um dos trunfos principais que eu utilizo nas minhas vendas, que é a segurança sobre o processo de entrega. Por isso que eu faço proposta detalhada, por isso que eu uso cronograma de projeto, porque aquela construção cria uma lógica na cabeça do cliente que aquele resultado é possível, de que eu não estou vendendo algo que eu não vou conseguir realizar. Então, quando, por exemplo, nesse cliente, que quem está me acompanhando lá no Drive, está vendo que eu estou compartilhando ali o processo de desenvolvimento de líderes, né? Quando eu comecei a falar sobre isso, não foi um produto de entrada, não entrei lá para fazer isso, eu entrei lá para fazer implantação de RH, mas foi um produto secundário que eu consegui vender para eles. Quando eu falei dos resultados que a gente podia ter através desse desenvolvimento de líderes, da transformação que a gente podia gerar, a pergunta seguinte imediatamente foi: mas como que você faz isso? Aí o como é aquele passo a passo que eu até gravei essa semana. Olha, começa por uma análise de perfil, que depois analisa os sabotadores, aí a gente olha o plano de trabalho. Através do plano de trabalho, a gente desdobra em competências. Essas competências vão criar uma avaliação de desempenho, que aí a gente avalia a pessoa versus o perfil ideal, identifica os gaps, através desses gaps eu crio um PDI. Nesse PDI, a gente vai identificar a necessidade de treinamento, desenvolvimento, faço acompanhamento durante um tempo, meço o resultado. Vai gerar uma segurança nesse cliente de que eu vou conseguir fazer? Vai. Então, eu tenho que ver daí como é que a gente vai fazer, né? Eu tenho que conhecer o time, a gente pode, sei lá, oferecer aí uns 5 treinamentos para eles. Vai gerar confiança? Não vai. Então, vocês têm um trabalho para realizar interno aqui, ó, que é
transformação dos seus serviços na ponta da língua, e é sempre a primeira coisa que vocês vão falar, sempre, sempre, sempre. Esqueçam o nome de vocês, esqueçam o que vocês fazem. A primeira coisa que vocês vão fazer ao se apresentar em qualquer abordagem é a transformação que vocês geram. Para não parecer uma charlatona fazendo promessa vazia e vendendo coisas do mundo de Bob, tenham segurança sobre o processo que vocês vão realizar para entregar esse resultado. Então, se você está vendendo cargos e salários, qual é o processo? Tem uma lâmina lá do módulo de cargos e salários que tem todo o fluxo de processo de implantação, que eu explico, que é a descrição de cargo, aí a gente define o perfil, aí a gente vai fazer a pesquisa, depois a gente faz o ranqueamento, depois do ranqueamento a gente constrói a tabela, daí a gente define os valores, daí a gente aprova. Isso gera uma segurança de que você vai conseguir entregar essa transformação. Então, se você está vendendo recrutamento e seleção e você não sabe nem se você vai entregar um parecer, se você não vai entregar um parecer, se vai ter teste, se não vai ter teste, se ele vai passar pelo gestor, se não vai passar pelo gestor, cara, você já está fazendo tudo errado. Você vai transmitir a insegurança que você transmite me perguntando, olha, eu vendi isso, não sei como entregar. É a mesma que você vai transmitir para o cliente de que você não vai conseguir o melhor candidato do mercado. Ao invés de você dizer, olha, eu capto os melhores profissionais do mercado para as empresas. Beleza, como você faz isso? Então, o processo começa com o alinhamento dessa vaga com a empresa, para que eu entenda exatamente a expectativa que a empresa tem sobre esse profissional. Depois disso, a gente vai alinhar as questões técnicas de remuneração, enfim, aí eu vou para o mercado, faço os anúncios, busco esses profissionais, faço a seleção. Os 3 melhores profissionais que eu encontrar são os profissionais que eu encaminho para a empresa, para que o gestor possa fazer, então, aí a entrevista. Depois disso, a gente discute para ver se o perfil está alinhado, se o processo foi assertivo. E aí, então, caso eu tenha que retomar as buscas, eu retomo as buscas, mas como isso nunca foi necessário, porque o alinhamento lá no início sempre foi muito importante, a gente acaba aí evoluindo para a contratação aí do que tem de melhor no mercado para vocês. É assim que o processo acontece. Ponto. Vai dar uma segurança de que você vai conseguir entregar? Vai. Agora, você não sabe nem como fazer a entrega disso. Ah, eu quero vender um treinamento. Beleza. Vocês sabem que eu defendo muito aqui a questão do treinamento, que vocês precisam ter um tema definido. Mas até um treinamento com tema definido, ele precisa passar por um processo dentro da empresa. As empresas mais especializadas em oferecer treinamento, elas sempre têm uma etapa do processo que passa por um briefing com o cliente. Beleza, eu tenho uma grade de conteúdo pré-definida aqui, mas existe a etapa de conversa com o cliente para que a gente personalize esse conteúdo para a necessidade do cliente, e depois disso eu consiga, então, chegar ao conteúdo que é o ideal para atender as necessidades que vocês estão buscando. Então, sempre dar esse tom de personalização, de você ouvir o cliente, é muito importante, até para vender um treinamento. Assim como vender um desenvolvimento de líderes. Existe a estrutura padrão, que é aquela que eu apresento, existe uma estrutura padrão. Mas você sempre vai dizer, olha, nesse momento aqui, em que eu conheço os planos de trabalho, em que eu vou discutir com a alta direção quais são os objetivos, as metas e os desafios dessas pessoas, eu consigo personalizar mais esse desenvolvimento. Então, se vocês não têm clareza do como vocês vão fazer essa entrega, vocês não geram confiança nesse cliente. Simples. Então, retomando, tá? Para comunicar do jeito certo com o cliente, vale para reunião, vale para conversa de elevador, vale para conteúdo na rede social, vale para abordagem direta por ligação, enfim.
Sempre comecem falando o porquê, a transformação. Depois vocês precisam ter muita segurança de como vocês vão fazer essa entrega. E o como está todo explicado lá no primeiro passo, segundo passo, lá no Drive. Se vocês não souberem como fazer determinada entrega, me procurem, tá? Porque para mim é muito simples ajudar a estruturar vocês, ajudar vocês a estruturarem isso. Então, façam esse exercício. De tudo que você... Por isso que eu falo muito assim, cuidado em oferecer muitas soluções. Por que existem produtos de entrada, né? Se você tiver na ponta da língua, pelo menos a transformação desses produtos de entrada, já vai ficar muito mais fácil para você vender e se posicionar no mercado. Então, a transformação que esses produtos de entrada geram, e tem alguns exemplos lá no feed já para vocês se inspirarem. Segundo, processo, como vocês vão estruturar a entrega disso passo a passo, porque isso também faz diferença na construção da proposta. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, me procurem. E aí, por fim, é que vocês vão dizer se isso é um recrutamento e seleção, se isso é um treinamento, se isso é um desenvolvimento, se isso é uma revisão de currículo, enfim, tá? Então, por quê, como e o quê? Transformação, timeline de entrega, serviço em terceiro plano, tá? Aí, por fim, se vocês quiserem lembrar, vocês podem dizer o nome de vocês, que vocês são consultoras, tá? Seguindo aqui, então. Sobre o processo de venda, tá? É importante que vocês saibam isso, e é o erro de todo vendedor, tá? A gente que já trabalhou muito com vendas, né? Com equipe comercial, sabe que é isso, tá? O funil de vendas padrão, e a média de mercado você vai impactar, sei lá, você tem lá, se posicionou como consultor no seu mercado. Existem lá muitas empresas. O funil padrão você consegue impactar 100 empresas, você consegue o contato de 10 delas e com uma você vai fechar. Qual é o problema de todo vendedor? Isso inclui a gente como vendedor de serviço, de consultoria. É achar que o primeiro cliente que a gente consegue contato, a gente já vai fechar. E a gente se apega naquele cliente. E deixa de continuar fazendo o nosso trabalho de impactar mais pessoas. Então, consegui um cliente com interesse lá, ele me pediu uma proposta, mas ele nunca mais me retornou. E aí eu fico sofrendo por causa desse cliente, e ele pode levar 4, 5 meses para me retornar, e eu continuo sofrendo e não faço nada e não sigo o meu trabalho. Então, tenha sempre claro em mente que quanto mais pessoas e empresas você impactar, maior a tendência de você conseguir mais contratos fechados. Então, não se apegue naquele um cliente que foi indicado, naquele 2, 3 clientes que você recebeu por indicação. Continua fazendo o teu trabalho de bastidores, que é de gerar valor, de tentar impactar mais pessoas, tá? Então, basicamente, a gente fala dessa forma, né? O topo do funil. Todas as empresas do mercado, os profissionais do mercado, é o topo do funil. Aqui está todo mundo frio, tá? Você impactou essas pessoas de alguma forma, você gerou um conteúdo, você gerou um e-book, você gerou valor de alguma forma, né? Trouxe alguma relevância. Você já aqueceu eles um pouco, então eles já estão mornos, né? Já não é um cliente frio, por quê? Porque você já impactou ele de alguma forma. Próximo nível do funil, que ele já está quente, ele já passou o contato dele para você, demonstrou interesse de alguma forma, está quente. E aí, no fim, é você ganhar o dinheiro de fato, né? Converter isso em caixa, que é fechar esse cliente. Então, você vai esquentando este cliente no funil, tá? 2 exemplos, tá? De fluxo que você pode utilizar frio, que eu falo de um fluxo frio, tá? Você pode abordar esse cliente, né? Abordar esse cliente por e-mail, por Instagram,
por LinkedIn, você pode usar grupo de networking, você pode fazer uma pesquisa de geolocalização no Google, mapear todas as empresas que existem na sua região, pegar o contato no site, enfim, e aí você pode ligar, você pode mandar um e-mail, você pode ligar pedindo uma visita, enfim, tá? O que é o ideal, mesmo que seja um fluxo frio? Não é você fazer a abordagem dizendo, olha, eu sou consultor e tal, vocês têm RH aí, vocês precisam do meu serviço? Já expliquei para vocês que não é essa a abordagem. O ideal é que vocês gerem algum valor. Lembra? Eu sempre falo que o meu primeiro cliente veio de um Word de 7 páginas ridículo que eu escrevi, mas que ajudava aquela, que a empresa que me contratou, ajudou aquela empresa que me contratou de alguma forma. Então, assim, o que vocês estão fazendo hoje que está gerando valor para os seus possíveis clientes? Ou vocês só estão esperando, vocês abriram lá, beleza, agora eu sou consultora, criaram a logomarca, abriram um perfil lá, não postaram muita coisa, porque, não sei direito o que postar, enfim, e aí vocês já estão esperando aí que o cliente simplesmente venha correndo atrás de vocês. O que vocês estão fazendo para cultivar esse jardim? A ponto de vocês se tornarem atraentes. O que vocês têm para oferecer para esse cliente? Tem um e-book, tem um checklist, tem 7 dicas para contratar melhor. O que vocês têm para oferecer? Vocês podem fazer a abordagem oferecendo essa isca que a gente fala, né? Você oferecer esse valor, né? Um conteúdo, um e-book, algum checklist, alguma demonstração de serviço, não sei, tá? E aí depois você faz o follow-up, você vai lá para a reunião, faz o follow-up, assim, entra em contato, e aí, você viu o conteúdo, você gostou, fez sentido para você? Aí você tenta marcar a reunião, né? Diagnóstico e fecha, tá? Diagnóstico aqui nem em todos os casos se aplica, mas é basicamente assim. Abordou esse cliente, tá? Aí se você tiver uma isca, fica muito mais fácil, porque lembra como é que foi meu processo, né? Eu criei lá aquele e-book tosco do indicadores lá, 7 páginas no Word, sem formatação nenhuma, e dizia, beleza, você quer receber esse conteúdo? Me passa seu contato que eu te envio. E aí, o que eu tinha? Uma lista de contatos. Comecei a criar uma lista de contatos de e-mails de RH, de e-mails de empresários, enfim, que tinham interesse. Então, aquela lista ali, eu já tinha um relacionamento com ela. Eu não estava chegando do nada com ela para oferecer um serviço de consultoria. Eu tinha um relacionamento. Entreguei o valor que estava lá no e-book, no final tinha uma chamada para ação que dizia, olha, quer saber mais sobre isso? Preciso de ajuda com outros processos como esse? Eu sou consultora de RH, posso te ajudar. Então, você pode fazer a etapa do follow-up e depois dizer, olha, mandar um e-mail, entrar em contato, você já tem esse contato, né? Você gostou do conteúdo? Fez sentido? Você leu, não leu? Enfim. E aí você pode marcar uma reunião para alinhamento, que foi o que aconteceu. A gente marca, ela diz, olha, preciso de ajuda com isso, a gente pode conversar? Você marca uma reunião e faz o fechamento, tá? Isso é um fluxo que é frio, que a gente fala, né? Mas não é tanto. É frio, frio, frio mesmo. Se você ligar e dizer, olha, eu tenho tal, eu sou consultora, você precisa de mim? Você vai tomar não, 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 não e não. Você vai tomar uns 99 nãos até você conseguir um sim. É o funil de vendas frio. Por isso que eu falo tanto de gerar valor, por isso que eu falo que vocês precisam criar conteúdo, que vocês precisam oferecer alguma coisa para esse cliente, tá? Aí entra o fluxo do conteúdo, tá? Que ele vai levar um pouco mais de tempo, pode levar um pouco mais de tempo, mas ele é muito mais certeiro e ele constrói uma base de clientes para vida, assim. Então, você faz um trabalho ali no início, mas depois ele vai funcionar. Que é, cria o perfil no Instagram, né? Que eu sempre falei para vocês, tem que ter perfil no Instagram. Faz uns conteúdos de feed ali que façam sentido, tá?
Aí tem uma questão, beleza, estou criando conteúdo aqui, mas não está engajando, não está distribuindo, estou com poucos seguidores, né? Então, estou criando um conteúdo foda aqui, mas ninguém está vendo. Existe a possibilidade lá, que era o que eu usei no início, quando eu não sabia nada de tráfego. Inclusive, eu já gravei um vídeo, que eu vou... a tela do celular, onde eu faço uma demonstração de impulsionamento, tá? Então, você vai lá na publicação e tem o botãozinho chamado turbinar publicação. Você vai utilizar um conteúdo muito bom seu e vai turbinar. Você pode estar colocando ali R$20, tá? R$10 por dia para você estar impactando. E aí, lá no vídeo, eu demonstro para vocês que vocês podem colocar, definir, eu quero impulsionar para pessoas dessa cidade específica que tenham empresa privada, pequena empresa, que sejam empresários, que sejam comerciantes, que sejam tal coisa. Para quê? Para que você consiga... Então, imagina que você faça um conteúdo de valor, um e-book, alguma coisa, e você gere um conteúdo no feed em relação a isso e diga, olha, você quer ter acesso a esse conteúdo, me manda uma mensagem no direct. Você faz isso através do impulsionamento. Para quê? Para que isso chegue, para que você impacte mais pessoas e vai enchendo seu funil no início, para que você tenha mais contatos e com isso consiga fechar mais pessoas. Você começa um relacionamento via stories ali, chama para o inbox, envia o seu conteúdo de valor ou fala ali, né? Vai para a reunião, fecha. Por isso que, sempre que eu falo, gerar conteúdo, gerar valor é muito importante para que você aqueça. Por quê? Porque antes mesmo dele ter te contratado, você já gerou algum valor. Você já mostrou a que se vê, você já mostrou que você tem potencial de entrega. Então, para qualquer coisa que vocês forem vender, tá? Por isso que essa aula é sobre isso. Se vocês não mudarem a forma, se vocês não mudarem a forma com que vocês se comunicam, se vocês não entenderem que vocês precisam fazer primeiro para depois vocês receberem contatos, para depois vocês serem contratados, se vocês não tiverem segurança do processo de entrega, não vai dar certo. Ó, a gente está dizendo ali, eu fiz isso de impulsionar e deu muito resultado. Gente, se eu cheguei nos 20 mil seguidores hoje, eu sei que eu fiz estratégia de tráfego, tal, mas o que dava resultado para a consultoria sempre foi impulsionamento. E é um custo muito baixo, assim, é você colocar R$20 por dia, em 2 dias, definir o público lá. Ontem ainda estava fazendo teste, quando eu gravei o vídeo para vocês. Você coloca lá, cidade, por exemplo, eu botei Canoas, né? Canoas, coloquei os interesses lá, empresa pequena, dono de empresa, empresário, comércio, bababá, bababá. E aí eu botei lá a idade, vou botar uma pessoa de 18 anos para aparecer lá a minha publicação para uma pessoa de 18 anos? Não, vou botar lá de 30 a 50, né? Homens e mulheres, já vai delimitando seu público. Isso faz muita diferença, por quê? Porque às vezes, quando a gente começa, e isso nos desmotiva mesmo, é que a gente está fazendo conteúdo super bom, às vezes, mas ele não está chegando nas pessoas que a gente quer atingir. E aí entra essa ferramenta que é bacana e ela tem um custo baixo. Só que o que é importante, tá? O ideal, quando você impulsiona, vocês vão ver lá no público, que vocês tragam essas pessoas para o perfil de vocês, e não já direto para o direct, porque lembra que o perfil é eu sempre expliquei para vocês, o perfil é um dos nossos portfólios. Então, se eu atraio essa pessoa através de uma publicação específica, ela vai dizer, beleza, eu até quero isso, mas deixa eu ver quem é a pessoa que está oferecendo isso. Ela entra no seu perfil, o que ela encontra? Esse perfil está pronto para receber alguém, é que nem quando a gente vai receber visita em casa. Tua casa está pronta e organizada para receber visitas hoje? O perfil é a mesma forma. A gente precisa ter uma gama de publicações, uma gama de conteúdo lá. A gente precisa ter uma chamada atrativa na nossa bio, tá? Para que a gente receba bem esses visitantes e eles queiram permanecer. Eles queiram entrar em contato. Isso já construa a sua autoridade de alguma forma.
Então, quando eu falo, tipo, mas não dá vontade de fazer porque só tem 2 curtidas, só tem 3 curtidas, foda-se o número de curtidas. O importante é que você crie um portfólio de conteúdo, de autoridade, de conhecimento que faça a pessoa querer entrar em contato com você, tá? Então, fluxo de abordagem, tá? Frio, qualquer outro, tá? Posso passar modelos para vocês, se vocês quiserem, como abordar no Instagram. Mas assim, ó, o que eu vou passar não é um texto pronto, vai ser o framework. O que é o framework? É o que eu falei para vocês agora. E que a gente já falou lá na aula de copy, o André já falou para vocês também, só que vocês acabam não conectando isso com o resultado final. Comecem vendendo transformação, depois vocês expliquem como, e depois vocês falem o quê. E aí o tema de casa de vocês é, se você não está claro para você até agora a transformação que você gera, o potencial do trabalho que você tem através de uma consultoria, como é que você não está pronta para vender? Segundo, se não está claro como você vai fazer essa entrega, o processo pelo qual você vai passar esse cliente, o caminho entre o ponto A e o ponto B, você também não está pronta para vender. Então, não adianta ficar dizendo eu preciso de cliente, você não está pronta para vender. Prepare-se para vender. Depois que você estiver preparada internamente, o processo de venda vai ser natural. Você vai vender em qualquer abordagem que você tiver, em qualquer contato, em qualquer plataforma. Automaticamente você já vai estar vendendo. Por quê? Porque isso vai vir de dentro para fora. Só que vocês não se organizaram internamente ainda para fazer essa venda. Por isso que vocês têm vergonha de vender. Por isso que vocês têm medo. Porque nem vocês não sabem o potencial da transformação que vocês podem gerar. E aí vocês ficam com medo de estar incomodando porque vocês estão vendendo serviço, porque vender popularmente ficou conhecido como uma coisa muito horrível, que vendedor incomoda, porque vendedor é chato, porque eu estou sendo inconveniente. Tá mesmo sendo inconveniente porque você não sabe do potencial do seu trabalho. Você não sabe o quanto a vida dessas pessoas, dessas empresas pode melhorar através de você. E aí, se não tem autoconfiança interna, se você não construiu isso internamente, você vai achar mesmo, você vai ficar, vai chegar numa abordagem e você vai ficar intimidada, você vai ficar com vergonha, você não vai acabar fazendo o que precisa ser feito. Por quê? Porque você ainda não se estruturou internamente para isso, tá? Então, eu vou abrir para perguntas agora, se vocês tiverem, mas é basicamente isso que eu queria transmitir. Eu tenho um material complementar que eu desenvolvi, que eu vou estar disponibilizando, mas é isso, tá? Assim, ó, sobre venda, tá? Enquanto vocês não tiverem estruturados, se vocês precisarem de ajuda, olha, eu quero oferecer tal coisa, eu não sei como transformar isso numa solução. Eu quero entregar tal coisa, não sei como é o processo ideal de entrega, me contatem através da Gia, eu ajudo vocês a construírem isso. Mas enquanto vocês não tiverem segurança interna, vocês não vão conseguir vender. Por isso que eu falo, é sobre vender qualquer coisa. Esse é o mesmo processo para vender qualquer coisa, não só os principais produtos. É de dentro para fora. Organizem-se, encham a sua caixinha de ferramentas, de informação, transformem a sua comunicação, transformem o seu mindset, parem de achar que vocês estão incomodando as pessoas porque vocês estão oferecendo alguma coisa. Vocês estão mudando a vida dessas pessoas através do trabalho de vocês. E se vocês não tiverem essa percepção como consultoras, vocês não vão conseguir cliente. Ou vocês vão ser só mais umas, que não vão fazer a diferença. Eu tenho certeza que não é esse o objetivo, tá? Então, vou dar um minutinho para ver se alguém tem pergunta aqui. Senão, a gente já encerra. Que a minha garganta já está doendo de novo. Inferno. Três, dois, um. Tá, então tá. Sem perguntas, vou encerrando por aqui.
Pessoal, por favor, de verdade, tá? Nessa estruturação interna, peçam a minha ajuda, tá? Eu quero ajudar vocês com isso. Fiz várias mentorias aí na últimas semanas aí, com alunas e falando exatamente sobre isso. Várias já decolaram, então, por favor, estou muito focada em fazer vocês terem resultados e se consolidarem como consultoras, então estou dedicando mais tempo a isso. Peçam ajuda para a Gi, através da Gi, que eu vou ajudar vocês a estruturar para que isso não seja empecilho para as vendas de vocês, tá? Bom sábado, bom final de semana. Tchau, tchau.